Tem agenda, gente, do presidente Lula em São Paulo, visitando o Instituto do Butantan. Falou agora há pouco sobre a relação com o presidente americano Donald Trump. A gente tem essa fala do Lula? Eu tenho agora mais uma coisa importante. Quando eu viajar, eu sou muito teimoso e sou muito tinhoso. Sabe, se o Trump conhecesse, sabe, o que é a sanguinidade de Lampião num presidente, ele não ficaria provocando a gente. Ele não ficaria provocando a gente. Porque ele sabe que a briga do Brasil com ele, lá dentro é ficar falando na televisão, eu tenho o maior navio de guerra, eu tenho, sabe, o maior submarino do mundo, eu tenho um navio que é 100 vezes mais importante que da sua. Eu não quero briga com ele, eu sou doido. Vai que eu brigo e eu ganho, o que eu vou fazer? É que eu brigo, o que eu vou fazer? Então... Deixa eu voltar com os nossos analistas. O Vitória Bel, Lula está visitando o Instituto Butantan, está anunciando investimentos, é uma agenda oficial em São Paulo, anunciou aí investimento de 1,4 bilhão para ampliar a capacidade produtiva do Instituto Butantan, depois do desenvolvimento da vacinação da dengue, né, ampliando a capacidade ali de estudos, novas fábricas, modernização, outras 2 unidades do Instituto também. Deixa eu chamar o Yander primeiro, depois a gente, questões técnicas, passa para a Vitória Bel. E aí, mudou o tom, parece, né? A gente falava de mudança da maré. De novo, uma fala um pouco mais de ataque a Donald Trump. Mas aí ele meio que critica e depois já vem com os panos quentes, né? Eu lá sou doido de falar de Donald Trump e tudo mais. Ainda na seara aí da reconstrução da relação com Donald Trump, nas discussões também se aceita ou não o acordo de paz. Mas a gente teve uma fala mais enfática contra Donald Trump nesse evento, né, Yander? Roberta, o presidente Lula parece estar fazendo uma espécie de morde-a-sopra com o presidente americano Donald Trump nos últimos tempos, nas últimas semanas, porque ele tem feito algumas falas mais agressivas em relação a Trump. Teve um evento, acho que foi em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, para a entrega lá de moradias do Minha Casa Minha Vida, em que o presidente Lula falou que Trump queria governar o mundo pelo Twitter, e depois também ele fez outras críticas em relação àquele conselho de paz para a faixa de Gaza. Também falou que nessa mesma declaração que o Trump queria substituir o papel da ONU ao propor esse conselho de paz lá para a faixa de Gaza, mas ao mesmo tempo o presidente tem dito que virou amigo do Trump, que a relação entre os dois está ótima. Então ele fica fazendo esse vai e vem com o presidente americano, com o chefe da Casa Branca. O que me parece, Roberta, dessa atitude de Lula é que Trump é uma figura muito útil para ele usar no palanque. É muito fácil ele criticar as ações de Trump, até porque o presidente Lula, tenta surfar nesse discurso da soberania, né? Depois da aplicação do tarifaço, esse discurso ficou muito proeminente nos discursos do Palácio do Planalto, e aí ele tem que fazer no palanque ali esse contraponto a Trump, que seria alguém que quer tirar a soberania da América Latina. Teve a invasão da Venezuela com a captura de Nicolás Maduro, que também o presidente Lula fez ali um morde-a-sopra, criticou o que ficou conhecido, foi entendido como uma desobediência da lei internacional, mas ao mesmo tempo não citou o Trump naquela ocasião pessoalmente. Então, ele usa o Trump no palanque, mas ele também não pode acabar fustigando o presidente americano, falar algo muito forte que acabe abalando a relação diplomática entre os dois países. Então, ele ataca, mas aí depois ele faz uma brincadeira, dá uma risada para tentar também amenizar. Mas esse é Lula no palanque, Roberta, usando o Trump para
conseguir ali fazer esse discurso da soberania e se colocar como alguém que conseguiu enfrentar o presidente americano, que é o presidente do país mais poderoso do mundo, Roberta. Sempre tentando pisar em ovos, né, o Vitória Bel, no cuidado com esse discurso, mas nem sempre o presidente Lula consegue. Pois é, mas embora aqui as falas do presidente Lula, quando são de improviso, no palanque, a diplomacia interpreta que já são falas precificadas, não só por Donald Trump, mas pela diplomacia internacional como um todo, pelos parceiros internacionais. O que eles avaliam é que a diplomacia e também o governo americano, outros governos no mundo sabem identificar quando a fala de um presidente no palanque é de cunho eleitoral, é uma narrativa, é uma retórica, e quando, de fato, um presidente está irritado com o outro ou quer fazer algum tipo de provocação em relação ao outro presidente. Então, muitas vezes, as falas do presidente Lula ditas chamando atenção de Donald Trump ou dizendo que Donald Trump quer dominar o mundo pelo Twitter, como ele falou recentemente, tudo isso acaba sendo já precificado pela diplomacia como falas eleitorais, como falas mesmo para o público do presidente Lula. Roberta.